Alô, nação rubro-negra, estamos aqui para uma bomba. Plantão urgente. O atacante Pedro foi agredido pelo preparador físico Pablo Hernandes, de Jorge Sampaoli. O atacante já deixou a Arena Independência rumo à delegacia para prestar depoimento. Inclusive, o preparador físico do treinador argentino também foi encaminhado à delegacia mais próxima de Belo Horizonte. Você vai ter aqui toda a informação. A notícia não tem hora para sair. Caê Mota, do GE, Globoesporte.com, foi quem trouxe em primeira mão. O preparador físico não gostou de ver o atacante sentado no banco de reservas após as entradas de Luiz Araújo e Everton Cebolinha e fez cobranças ríspidas no vestiário, afirmando que foi falta de respeito. Pedro disse que não tem respeito por Pablo Hernandes e pela comissão técnica de Sampaoli, alegando que o tratamento recebido não é correto e que ele está sendo minado desde o início do trabalho do argentino. O preparador físico respondeu com um soco na boca do atacante, que está com ferimentos no local. O Pedro se cortou com o soco do Pablo Hernandes. Os jogadores do Flamengo saíram em defesa do atacante Pedro e já avisaram para a diretoria que não irão treinar enquanto Pablo Hernandes estiver na comissão técnica de Jorge Sampaoli. Jogadores deixaram a Arena Independência numa van com o atacante Pedro para a delegacia. Alguns deles, Thiago Maia, Everton Cebolinha e Pablo, foram com Pedro à delegacia e serão testemunhas. O camisa 9 do Flamengo vai registrar a agressão que sofreu do preparador físico de Sampaoli, Pablo Hernandes. Jogadores já disseram que não vão treinar. Uma situação insustentável para a comissão técnica de Jorge Sampaoli. Agora existe um embate entre o elenco e a comissão técnica. Jogadores não vão treinar enquanto Pablo Hernandes estiver lá. O atacante colocou uma nota nas suas redes sociais sobre o episódio ocorrido. Palavras de Pedro. Poderia estar aqui falando dos escassos minutos recebidos nos últimos jogos, mas o que aconteceu hoje foi mais grave do que pode acontecer dentro das quatro linhas. Covardemente, sem motivo e inexplicavelmente fui agredido com um soco no rosto por Pablo Hernandes, membro da comissão técnica de Sampaoli. A covardia física se sobrepôs diante da covardia psicológica que tenho sofrido nas últimas semanas. Alguém que se acha no direito de agredir o outro não merece respeito de ninguém. Já passei por muitas provações aqui no Flamengo, mas nada se compara com a covardia sofrida hoje. Que Deus perdoe uma pessoa que, em pleno 2023, acha que uma agressão física possa resolver qualquer problema. Obrigado, Jesus, pelo ensinamento, dando a outra face. Pai e mãe, obrigado pela educação que me deram. O texto do atacante Pedro é muito forte e vai além do fato de hoje. Na nota, ele relata que vem sofrendo aí violência psicológica. E isso é gravíssimo. Serão dias muito importantes para o Flamengo e uma das maiores crises do clube nos últimos anos. Agora eu deixo a minha opinião com todas essas informações. Nós deveríamos estar aqui comemorando uma vitória importantíssima na Arena Independência contra um adversário que vai brigar pelo título. O Flamengo que começou atrás do placar e virou o jogo por 2-1. Mas o mais importante é a integridade física do jogador Pedro do Flamengo. A gente estaria aqui do mesmo jeito fazendo com qualquer outro jogador. Mas isso que aconteceu hoje e o que vem acontecendo com Pedro é um absurdo, é lamentável. E quem me acompanha sabe que eu falei na minha live de pós-jogo, analisando a partida do Flamengo e comemorando a vitória do Mengão. Muito estranho o que o Sampaoli está fazendo com Pedro, deixando ele no banco de reservas. O artilheiro
do clube na temporada merece mais respeito. O Pedro não é qualquer jogador. É um jogador que o Palmeiras, há pouco tempo, tentou comprar por mais de 130 milhões de reais e o Flamengo recusou. O Pedro é um jogador de seleção brasileira. O Pedro é um jogador que está recebendo sondagens da Europa. O Pedro é o jogador com mais gols na temporada pelo Clube de Regatas do Flamengo. E não é qualquer treinador e qualquer comissão técnica que vai chegar aqui e encostar a mão no Pedro. O Clube de Regatas do Flamengo, os dirigentes, precisam tomar uma atitude já. É demissão por justa causa. E se o Sampaoli não gostou, vai para casa do chapéu junto. Tem que desligar todo mundo. Não adianta. Não pode ficar um. O Pedro, nessa, foi vítima e uma injustiça sem tamanho. Gravíssimo o que o Pedro relatou na nota. Não só sobre o episódio de hoje, que também foi gravíssimo, mas por tudo que vem passando internamente nos treinamentos do CT Jorge Lau e esquecido no banco de reservas como um Zé Ninguém pelo Sampaoli e por toda a sua comissão técnica. E aí chega um cidadão que faz parte da comissão técnica do argentino e dá um soco na cara do Pedro. Isso não pode passar despercebido. Isso não pode ficar impune. Se eu sou dirigente do Flamengo, o senhor Pablo Hernandes nem voltava no mesmo avião fretado. Porque seria um escárnio com o elenco que está ali ao lado do atacante do Flamengo. Todos os jogadores estão ao lado do Pedro, estão apoiando o Pedro nesse momento difícil. Então, se eu sou dirigente do Flamengo, volta de ônibus, volta de qualquer outro meio de transporte de Belo Horizonte, volta separado. Tem que separar a coisa ruim da coisa boa, para não contaminar, porque esse rapaz é um vírus e ele tem que agora ser desligado do clube. E se o senhor Jorge Sampaoli tomar as dores do Pablo Hernandes, o Sampaoli tem que ir junto. Pede o chapéu e vai para onde ele quiser. Nós voltaremos com as principais informações do Flamengo. Depois desse plantão urgente, ninguém dorme. A madrugada será longa. Estamos acompanhando todos os passos do atacante do Mengão, artilheiro da temporada, Pedro, que está nesse momento na delegacia de Belo Horizonte prestando depoimento. Um grande abraço para você que me acompanha. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no botão aqui embaixo e compartilhar esse nosso vídeo para o maior número de pessoas. Grande abraço, saudações. Isso aqui é Flamengo.